Belezinha. Vamos lá então, continuar a matéria, né? Uhum. Na aula passada a gente estava vendo um pouquinho de funções compostas e eu te pedi para tentar encontrar o domínio da função. Eu já Sim. tinha feito tipo 70% do trabalho. Hum. Tem ideias ali para encontrar o domínio da função? Então, eu não sabia continuar. É, Aí, bem. bem, a função era essa aqui, né? Uhum. Daí você tem que lembrar o seguinte: encontrar o domínio da função é encontrar os valores que você pode jogar em x. Mas o x está dentro do quadrado, que está dentro do seno, que está dentro do ln, que está dentro da raiz. Então tem muita coisa aqui, né? Mas a gente pode pensar de vários pontos de vista. Eu fiz de dentro para fora, podia pensar de fora para dentro. Por exemplo, raiz só aceita valores positivos, zero ou positivo. Só que o ln tem par da imagem negativo. Então, tem que tomar cuidado com o ln. Como parte da imagem do ln é negativa abaixo do 1, dentro do ln você só pode ter valores acima do 1. Porque entre 0 e 1 não pode. Porque entre 0 e 1 ln é negativo e não pode raiz negativa. Só que dentro do ln tem o seno. E o seno, ele só vai, vamos dizer assim, de 0 a 1, né? Na verdade, de menos 1 a 1. Na verdade, de menos 1 a 1. Ele vai de menos 1 a 1. E aí surgiu um problema, né? Porque se o seno só vai de menos 1 a 1, número negativo não pode dentro do ln. Não pode zero também. Só pode número acima de zero. Só que de 0 a 1, qualquer x que tu coloca ali de 0 a 1, vai fazer ln negativo. Então estamos no impasse, né? Ocorre que não tem. Essa Hum. função não tem domínio. Tipo, não tem nenhum valor de x que tu possa, de fato, jogar nela. Curioso, né? Hum. Ela existe aqui, mas qualquer valor que tu jogar vai dar caquinha, porque qualquer valor que tu jogar vai fazer dar um valor de seno, né? Que tá sempre entre menos 1 e 1. E mesmo na região que tu pode jogar ln, que é de 0 até 1, o ln fica negativo e não pode número negativo dentro da raiz. Então o grande segredo dessa conta é esse. Não tem valor de x possível para jogar aqui. Beleza? Hum. Curioso, né? Então é doideira mesmo. Então talvez tu não achou porque não tinha o que achar, né? Daí tu ficou meio confuso. Hum. Certo. Então tá. Agora que a gente. Bem, na aula passada eu fui fazendo passo a passo, né? Que eu já joguei de cara a resposta. Se tu quiser chegar nisso, né? Lá, mas já te dei a dica óbvia, né? Não pode, porque qualquer ln que tu coloque um x antes do 1 vai dar valores negativos e não pode raiz negativa. Certo, hoje eu quero falar então sobre uma coisa bem importante aqui no cálculo, que, bem, eu acredito que não seja o teu caso, mas muito aluno chega na escola, assim, sai da escola, achando que as funções são um negócio meio geral, assim, que tu pode conseguir qualquer gráfico com qualquer tipo de função. Não é verdade. Cada tipo de função te dá um tipo de gráfico. E aqui a gente vai falar desses tipos de função e gráficos mais importantes que tem. Então, por exemplo, temos a função constante, que ela é dada por f de x igual a um número, qualquer número. No caso aqui, f de x igual a 2, é uma reta horizontal, ela não tem inclinação, ela é horizontal, que nem o próprio eixo x. O eixo x, por sinal, é uma função constante. É a função y igual a zero, porque é uma reta horizontal justamente no y igual a zero. Aqui a gente tem no 2. Ela é constante porque, apesar de ser uma f de x, qualquer valor de x que tu escolher vai te dar y igual a 2. Então, não tem segredo. Constante. A função identidade é a função de uma reta, só que é uma reta bem especial. Por isso que ela recebe o nome identidade. Porque
o valor de x vai ser o valor de y também, sempre. Então, por exemplo, aqui, quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 2. Quando o x for menos 70, o y vai ser menos 70 também. É uma reta que, você pode notar, ela faz 45 graus aqui, né? E ela segue o formato de uma equação de reta, que é esse aqui, ó, ax mais b. Só que aqui o a é 1 e o b é 0. Só que nem sempre as retas são assim. Então, por isso tem a forma geral da reta, ax mais b, que aparece assim o tempo todo na matemática. Essa é a função que mais aparece. Se tu sabe resolver isso, e Bhaskara, você sabe 99% da matemática, né? A quadratic formula lá. Então, tá aí. Ah, tu fez escola internacional, que às vezes eu falo em inglês, ou tu fez escola normal? A minha escola era bilíngue. Então, Ah, assim. então quando eu falo quadratic formula, tu sabe do que eu tô falando. Uhum. Beleza. Então aqui é o slope, aqui o y-intercept, e eles estão meio que de. Pelo menos o y-intercept está explícito no gráfico, né? O valor do b é sempre onde a reta cruza o eixo y. Então a gente nota que ela está cruzando aqui meio que no 4, e de fato tá, ó. O b é 4. E o a ele está associado com a inclinação da reta. Então o slope aqui ele é sempre a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Aqui tu pode notar que é um ângulo maior que 90. Por isso que o A vai ser negativo, uma reta decrescente, né? Toda reta decrescente tem o A negativo. A tangente desse ângulo maior que 90 aqui é negativa também. Menos 3, por sinal, né? Beleza. Então, muito bem. Função módulo agora. Aqui ele está mostrando a forma mais simples da função módulo, que é módulo de x. Ela também poderia ter outras coisas ali dentro, né? Mas a questão é o seguinte, como a função toda está dentro do módulo, essa função nunca vai te dar valores negativos. Quando tiver na eminência de ficar negativa, ela troca. E daí fica positiva. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ela estava vindo lá do mais infinito, chegou no zero. Quando passa do zero, começa a ficar negativa, mas como o módulo transforma tudo em positivo, ficou desse jeito aqui, ó. Começou a crescer. Coisas óbvias aqui, né? Mas é importante a gente falar, pelo menos, delas. Função quadrática. É a famosa aqui onde a gente resolve uma quadratic formula. Ax quadrado mais bx mais c. Para essa função aqui, eu quero te mostrar uma coisinha bem legal. Deixa eu pôr aqui no site. Eu acredito que tu conheça bem essa equação, né? Tu já fez bastante conta envolvendo ela. Deixa eu arrumar aqui a cor do site. Isso. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, nosso gráfico ficou assim, porque num primeiro momento ele está supondo que tanto A quanto B quanto C é 1. Agora, olha o que acontece se eu alterar simplesmente o A. Então, quanto o valor do A vai aumentando, ela vai ficando mais estreita, tá vendo? Porque ela, vamos dizer assim, cresce mais rápido. Até que tem um momento que ela inverte, que é quando o valor fica negativo, olha só. E também vai ficando mais estreito, né? Quanto mais aumenta. Pode reparar que quando a gente está perto do zero, bem, ela ainda é parábola, né? Mas se o A fosse zero, exatamente zero, veja que quanto mais próximo do zero, maior ela vai ficando, né? Aqui não tem como eu colocar. Ah, tem sim, olha só. Zero, exatamente zero aqui. Faz ela ser uma reta. Porque, ó, tu tá zerando o termo quadrático. Tá vendo que eu não tô passando o mouse? Tu tá zerando o termo quadrático, então virou simplesmente uma equação da reta. A reta x mais 1. Então é isso aí, vários segredinhos aqui. O B, o que que ele faz? Ele faz simplesmente uma translação. Né? Note que ela continua passando no mesmo valor aqui, no eixo Y, mas ela está alterando, né? Basicamente a posição dela. Tipo, ela continua com a mesma amplitude, ela está aberta do mesmo jeito. Só que ela está alterando o vértice dela e as raízes. Né? O vértice está mudando e as raízes também. Certo. Então, basicamente isso. Tem momentos que ela tem raiz, tem momentos que ela não tem. E o C alterar, o C é tipo o A-intercept da reta. Ele só vai mudar onde a reta cruza o eixo Y, então só vai fazer a parábola subir ou descer.
né? Então é isso aí. Muito provavelmente, se tu fez escola internacional, teve uma matéria chamada Translation. Acho que é Translation. Translation. Vocês provavelmente usam o RAISE, né? Aquele livro de matemática lá para IB, SAT. Lá tem uma seção só disso, né? Que mostra como tu transladar a tua parábola. Então aqui é o que eu estou fazendo, né? Mudando ela de todas as formas possíveis aqui. Mas note que cada coeficiente tem um efeito específico, né? Então, é isso aí, minha amiga, é isso aí. Vamos voltar para nossa querida apostila. Certo. Note que posso estar enganado, mas essa parábola aqui, ela tem uma raiz só, né? Porque, vamos dizer assim, ela passa pelo eixo X uma vez só. Isso sempre ocorre quando, bem, quando tu tem uma raiz só, essa raiz é sempre o vértice da parábola. Então, tu deve lembrar que existem equações para encontrar o vértice e para encontrar as raízes, quadratic fórmula, Girard, né? Mas, de um modo geral, se tem uma raiz só é porque o delta aqui seria zero. Lembra disso? Uhum. Isso, tem várias consequências, né, para cada situação possível aqui. É claro, a gente pode fazer uma revisão sobre isso, mas de toda forma me parece que você está bem aí nesse assunto ainda. Então agora a função polinomial. Então, aqui é uma função polinomial, um polinômio de segundo grau. Aqui é um polinômio de primeiro grau. Só que os polinômios eles podem ir avançando para graus maiores, né? Aqui o exemplo é um polinômio de quinto grau, x elevado à quinta. Então, o grau do polinômio sempre é indicado pelo monômio de maior ordem. Então, o monômio de maior ordem aqui é o x elevado a 5. Nós temos um gráfico especial aqui, né? Note que esse polinômio ele não é completo, né? Porque falta o termo de x à quarta, x à terceira, x ao quadrado. Quando ele não é completo assim, a gente pode ter um gráfico meio zoado, tipo esse aqui. Um gráfico bem coerente para uma função como essa seria mostrando 5 raízes distintas. Porque como é um polinômio de quinto grau, você pode fatorar ele em até 5 partes diferentes. Poderia, né? O que causaria 5 raízes diferentes. Aqui um polinômio de segundo grau a gente consegue fatorar em 2, né? É aquele jeitinho bem legal de reescrever o polinômio de segundo grau, que é você encontra as duas raízes e depois escreve x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Consegue escrever dois fatores porque é um polinômio de segundo grau. Isso a gente faz o tempo todo em equação de segundo grau. Mas aqui, como é quinto grau, você poderia fazer em 5. Então você veria 5 raízes. Porém, aqui, como esse polinômio é um polinômio especial, né? Ele tem uma raiz só. Então existe apenas um valor de x que eu coloco aqui e zero a função. Poderiam existir 5, né? Mas tem só um. Acontece. Mas tem uma coisa muito importante que está acontecendo aqui que vai te ajudar no SAT da vida. E eu já vi questão assim no SAT, muito interessante, por sinal. Talvez uma das questões mais diferentes assim que eu vi no SAT de polinômio, que é você olhar para o polinômio e ter uma ideia de qual é a paridade dele. Paridade eu quero dizer se ele é um polinômio de grau par ou ímpar. Par seria equação de segundo grau, de quarto grau, de sexto grau. Ímpar seria de primeiro, de terceiro, quinto, né? Que é o fato desse polinômio ele vir do menos infinito e ir para o mais infinito. Então, a imagem desse polinômio são todos os reais. Que ela vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Por quê? Porque ele é um polinômio de grau ímpar. Todo polinômio de grau ímpar funciona dessa forma. Veja que um polinômio de grau par, como a parábola, não funciona dessa forma. Ela sim vem do mais infinito e vai para o mais infinito, mas ela tem uma limitação aqui, ó, nos valores de y. Ela termina no zero, essa aqui em especial, né? Poderia terminar em outro valor. Ou seja, ela não vai para o menos infinito, porque ela é um polinômio de grau 2. Uma reta vai do menos infinito e vai para o mais infinito, porque é grau ímpar. E aqui grau ímpar de novo, menos infinito, mais infinito. Ok? Uhum. Então tá bom. Muito bem. Função racional é quando a gente tem a possibilidade de escrever com uma razão.
Isso normalmente é quando tu tem termos com x na parte de baixo aqui. Esse tipo de função, ela tem uma série de problemas, né, vamos dizer assim. Porque o fato de tu ter um valor, o fato de ter um x aqui embaixo, vai muito provavelmente te dar a possibilidade de ter zero como resposta. Né? Então, aqui, por exemplo, a função zero é em x igual a 1 ou menos 1, né? Então é muito provável que em x igual a 1 ou menos 1 tu tenha problemas. E realmente você tem, olha só. Em x menos 1 você tem uma baita de uma descontinuidade. Porque para trás do menos 1 ele está indo para menos infinito. E para frente do menos 1 ele está indo para mais infinito. Né? Ele vai para o menos infinito e vem do mais infinito aqui. Então essa é uma função completamente descontínua aqui em x igual a menos 1. Espera-se que também seja descontínuo em x igual a 1, mas não é o que acontece. Bem, de certa forma tu não pode jogar 1 ali, mas tu tem o que a gente chama de descontinuidade removível, porque pela esquerda e pela direita tu vê uma tendência ao mesmo ponto. Né? Tá tendendo aqui esse ponto que eu não sei qual valor é aqui, mas pela esquerda e pela direita tu tem uma certa continuidade que só é limitada por essa bolinha, né, aberta, que tu não pode 1. Mas a função funciona normal. Só que tu tem que ignorar o 1 ali. Que não acontece no menos 1, né? Então, coisas que acontecem em funções racionais. Tem que tomar muito cuidado com as funções racionais. Certo. Então, continuando. Funções pares, ímpares e periódicas. Esse tipo de função aqui, normalmente, nós estamos falando do quê? De um seno, de um cosseno. Assim, funções pares e ímpares tem muitas, né? Mas, em especial, o cosseno é par e o seno é ímpar. Mas tem outras também, a gente tem que entender a definição. Função par é quando eu jogo um valor negativo de x e a resposta é como se fosse do positivo. E aí, consegue me dar um exemplo de função par, onde eu coloco um valor negativo e a resposta é igual à do positivo? Hum, Tem umas funções assim que tu usa o tempo todo. Nós falamos sobre ela agora há pouco. Coloca um valor negativo e a resposta é igual à do positivo. não sei não, X ao quadrado, pô. realmente. Se tu joga menos 2 lá, a resposta no x ao quadrado vai ser 4, a mesma resposta do mais 2. Então, tu jogar negativo ou positivo na x ao quadrado não faz diferença nenhuma, né? A ideia é essa. Então, tá bom. Agora, a função aqui ímpar. A função ímpar ela funciona de um jeito bem interessante. Tu joga um valor negativo nela, é como se tu tivesse jogado o valor positivo, mas multiplicado a resposta por 1. Menos 1, desculpa. Então tu deixou ela negativa, né? Então, uma função que isso acontece, por exemplo, além do seno, né, é a função x. Y igual a x, a função identidade. Porque, por exemplo, digamos que você jogue x ou função 2x, qualquer função linear ali, né? Sem o b, funciona. Né? Porque digamos que você jogue na função 2x, por exemplo, o número menos 3. Vai dar menos 6. Que é a mesma coisa que você ter jogado 3, que daria 6, mas multiplicado por menos 1, que é o que ele está fazendo aqui. Então, tão fácil quanto parece. Periódica é quando tu tem uma função que para determinados valores ela repete. Então por isso que em periódica a gente lembra muito do seno e do cosseno, né? Porque realmente existe um período ali de 2π, né, no seno e no cosseno. A cada 2π o valor da função se repete, ela é a mesma função. Muito bem. Então aqui nós temos um exemplo de ele estar pedindo para definir se é par ou se é ímpar. Nessa função aqui, o que vai acontecer se eu jogar menos x? Porque é isso que define se ela é par ou é ímpar, né? Quando eu jogo menos x, ela vai continuar igual ou vai virar a função que era com menos na frente? Não sei. Vamos ver aqui. Bem, como os dois termos são quadráticos, o que vai acontecer quando eu jogar o menos x é que coisas negativas, quando tem termos pares aqui,
ficam positivas, né? Sempre que tu tem um número negativo com expoente par, ele fica positivo. Então, quando eu joguei valor positivo, voltou a função, negativo voltou a função que era antes. Ó. Então, significa uma função par. Essa aqui, ó, coeficientes ímpares e pares. Quando eu jogo, virou isso. Bem, o que, que é isso aqui? Isso aqui não é nada. Porque o x quadrado continuou x quadrado, mas esse cara aqui não continuou o mesmo sinal. Então ela não é nem par nem ímpar. E aqui, olha só, eu jogo menos x, e a gente sabe quando o expoente é ímpar, mantém o sinal. Então note que eu joguei menos x, o sinal está aqui e a função normal está aqui, ó. Então ficou menos a função normal. Portanto, é ímpar. Então, é uns exemplinhos bem tranquilos. Beleza. Então, aqui ele vai falar algumas coisas a mais aqui sobre paridade e tal. A gente não precisa se aprofundar tanto. O que, que ele pede aqui? Ah, isso aqui é muito difícil. Pode ficar como tarefa para tu ler depois. Hoje eu vou tentar fazer uma aula mais expositiva, te pedir menos coisa aí. Depois tu pode rever a apostila, caso tu queira pegar melhor. Então, uma outra coisa que aparece bastante em cálculo, tá? A definição de função injetora, sobrejetora e bijetora. Isso aqui, nossa, toda matéria tem, cara. Toda matéria de matemática te cobra isso. Principalmente aí fora. Os caras têm uma tara por injective, bijective, etc. Então tá aí as definições, olha só. Quando para quaisquer os valores de x1 e x2 do domínio de uma função f, tais que x1 é diferente de x2, tivermos f de x1 diferente de f de x2, a função é injetora. Meu Deus, o que é isso, professor? Tem que pensar no exemplo. Né? Ele está dizendo aqui que quando tu tiver um x1, quando jogar um valor de x, que é diferente de outro valor de x, tu sempre tiver o valor de y diferente do valor de y para aquele outro x, é injetora. Então, um exemplo de função assim é a função y igual a x. Né? Por quê? Porque qualquer valor de x que tu jogar para ela vai te dar um valor de y diferente de um outro valor de x que tu jogasse. Né? Y igual a x. Se tu joga 1, tu tem 1. Se tu joga o 2, tu vai ter y igual a 2. Se tu joga o 3 para x, tu vai ter y igual a 3. Sempre diferente. Então ela é injetora. Quando um conjunto imagem de uma função f for igual ao seu contradomínio, dizemos que a função é sobrejetora. Isso aqui já é um caso mais complexo, né? Então vamos ver um exemplo para explicar melhor. Ó, a função f de x igual a x quadrado. Note, se a função ela vai dos reais para os reais, ela não é nem injetora nem sobrejetora. Se definirmos então que eu só estou pegando valores positivos para os reais, ela será injetora, mas não é sobrejetora. Então note que para ela não ser sobrejetora, a gente tem que fazer alguma mudança de domínio bem nada a ver, assim. De modo geral, as funções elas são sobrejetoras, tá? Então, não se preocupe muito com isso. O grande problema está na injetora aqui. Por exemplo, a x quadrada ela não é injetora, de modo geral. Por quê? Porque se tu joga, por exemplo, o valor menos 2 nela, vai dar 4. E se tu, veja, então x1 menos 2 deu 4. x2 igual a 2 também deu 4. Então tu teve valores iguais, tu não teve valores diferentes. Então, nesse caso, quando tu joga valores diferentes de x e chega nos mesmos y, você não tem uma função injetora. Muito bem. Função inversa. É o que o próprio nome diz. Tu vai inverter a função. Inverter é o seguinte, tu olha para tua função e vê que quem está isolado é o y. Tu vai ter que isolar o x. Só isso. Então, a hora que tu isola o x aqui, vai ficar desse jeito. Pronto. Essa função aqui é a inversa dessa.
Então, nada demais, né? E daí tem uma coisa muito interessante, uma propriedade aqui. Que se tu tem funções inversas, né? Ó, na verdade é o seguinte, né? Vamos fazer o contrário do que eu ia falar. Se tu tem f de... Tu tem duas funções aqui que tu vai fazer a função composta. E quando tu faz a gof da x e quando tu faz a fog da y, ou seja, sobra apenas o parâmetro ali, então tu tá trabalhando com funções inversas. O g é inverso do f e o f é inverso do g. Então, caso apareça isso numa questão para ti, tu já pode implicar assim, ó. Só pelo fato de a função composta ter dado x e y, estamos trabalhando com uma função inversa. Ou se tu quiser provar que duas funções são inversas, é só tu fazer o fog e o gof, a função composta. Certo. Muito bem. Exemplo, aqui ele está dizendo que essas duas funções são inversas. E ela não pode ter duas inversas, beleza. Bem, vamos provar que essas funções são inversas? Vou levar elas lá para o Paint e a gente pode fazer a função composta delas. Então, como é que faz função composta? É jogar uma na outra. Isso aqui é igual a f de g de x. Então, a minha f está aqui. Onde tem x, eu vou colocar g. Então, não era x ao cubo? Então, o problema é que não é g de x, né? É g de y. Bem, vamos ver o que aparece aqui. Ao cubo mais um. Certo. Acho que o livro poderia ter melhorado ali a forma de escrever a função, mas tudo bem. A hora que a gente eleva ao cubo, o que vai acontecer, né? Corta a raiz com o expoente. Vai sobrar y menos 1, e ali fora tem o mais 1. Cortou essas coisas, sobrou só o y. Então, pelo primeiro passo, já passamos. Agora tem que fazer o GOF, e tem que dar x. Então, a nossa g é a raiz de y. Então, onde tem raiz, eu tenho que jogar. Eu tenho y, na verdade, eu tenho que jogar a função. Então, a função era essa aqui. Pronto. Dá até para cortar isso com isso. Vai ficar só x, raiz cúbica de x ao cubo. Então, novamente, né? Corta e corta. Sobrou x. Então, como sobrou só x aqui e só y aqui, elas são inversas. Entendeu a ideia? Para provar é só fazer isso. Nada demais. Beleza, aqui ele vai falar mais algumas coisas sobre funções aqui, umas formas mais rápidas de perceber algumas coisas. Ó, nem toda função tem uma função inversa, isso é importante, tá? E uma forma de tu perceber isso é pelo gráfico. Passamos uma reta paralela ao eixo dos x. Esta reta deve cortar o gráfico em apenas um ponto. Existe um teste muito importante para ver se algo é uma função mesmo, que a gente chama teste da reta vertical. Se tu passar uma reta vertical numa função e ela pegar dois pontos, aquilo que você está vendo não é uma função. Por exemplo, um círculo não é uma função, porque quando você passa uma reta vertical nele, pega dois pontos. Então, beleza. Aqui, se eu fosse passar uma reta vertical na parábola,
pegaria um ponto só. Então ela é uma função, mas ela não admite inversa. Uma parábola não admite inversa. Porque o teste da reta horizontal é feito para provar se tem inverso ou não. Então, como eu faço uma reta horizontal e corta dois pontos, corta aqui e aqui, então essa reta mostrou que essa função não possui inversa. X² não tem como tu inverter. Certo? É só isso. O gráfico de uma função inversa é simplesmente o espelhado dela, assim. Mas espelhado em relação a uma reta y igual a x, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o gráfico que seria de uma exponencial, eu acredito. Não, é um pedaço de uma parábola só. É só o pedaço positivo da x². O pedaço positivo da x² tem inversa. Porque se tu tá ignorando a parte negativa, tu não vai ter cortando aqui do lado esquerdo. Passo uma reta e faço um desenho simétrico à reta. Espelhado, como se estivesse no espelho mesmo. Então esse desenho aqui é o desenho da função inversa dessa parte positiva da x², que é o próprio gráfico da raiz de x. Né? Então é isso aí. Eu passei meio rápido isso, porque é importante para tu ter ideias, mas não para resolver contas, vamos dizer assim. Tá? Então não precisa se preocupar tanto. Tudo bem até aí? Uhum. Certo. Muito bem. Vamos ver mais umas funções interessantes aqui. Bem, muito bem. X elevado a n, então. É uma função potencial, porque é só um expoente elevado a... uma base elevada a um expoente. Então, os gráficos dessas funções, normalmente a gente está falando de funções que são raízes. Fica desse jeito aqui. Em geral, aqui no meio, né, vai ter o que a gente chama de ponto de inflexão, que é um ponto onde tu não consegue definir bem se é crescente, se é decrescente. Função exponencial, outra função importante, que é um expoente, né? Então, tu vai ter dois tipos praticamente. Tenho certeza que já estudou bastante isso na escola. Quando a base ela é entre 0 e 1 e quando a base é maior que 1. Se a base for maior que 1, tu vai ter tipo aquela série geométrica infinita lá. Acho que tu lembra daquele assunto de série geométrica. Se a razão era positiva, tu tinha que ela ia para o infinito. E é o caso aqui, ó, nossa exponencial está indo para o infinito. Preta aqui, porque aqui na preta o A é positivo. Na verde, o A é entre 0 e 1. Então, tu vai, querendo ou não, vai estar... digamos que tu coloque x igual a 3 aqui. É A vezes A vezes A. Então, se o A for um número maior que 1, ele vai crescer. É 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Agora, se tu multiplica número menor que 1 3 vezes, tipo 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, vai diminuir. Pode testar na calculadora. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25, número menor. E vezes 0,5 de novo dá 0,125, menor ainda. Então tu tá tendo uma diminuição. Até o momento que vai ser tão pequeno que vai tender a zero. A ideia é essa. O logaritmo, ele é o inverso da função exponencial. Se tu pegar esse gráfico do exponencial e girar 90 graus, ou fazer aquilo da reta vertical que eu te falei, vai ficar um gráfico assim, olha só. Ele é o inverso da função exponencial. Ele é uma função que serve para tu linearizar crescimentos muito altos. Por exemplo, a escala Richter. Acho que tu já ouviu falar da escala Richter, né? A escala dos terremotos. Ou decibel, que é a escala dos sons. Ou pH, que é a escala da acidez. São tudo escalas logarítmicas. Daí, às vezes, a gente está vendo o jornal lá e... teve um terremoto de escala 6, 5, sei lá, no Brasil e não deu nada. Daí, no outro país, tem um terremoto de escala 6 e destruiu o país todo. Daí, no outro deu 7 e tá tendo efeito até agora. Depois de muito tempo. Por que se tu tá aumentando só de 1 em 1?
Na verdade, como é uma escala logarítmica, ah, quando tu passa do 5 pro 6, tu aumentou 10 vezes. Do 6 pro 7, tu aumentou 10 vezes também. Então, do 5 pro 7, tu aumentou 100 vezes a intensidade do terremoto. Por isso que no Brasil, quando tem terremoto, não tem problema nenhum, porque é tudo escala baixa. E tu só consegue fazer isso com uma função logarítmica. Então, Richter, decibel, é tudo escala logarítmica. Tem um logaritmo muito importante que aparece com muita frequência, que é o logaritmo neperiano. É o LN. Quando tu vê LN, saiba que é um logaritmo, só que a base dele é E, é o número E, que é 2,71, algo assim. É quando tu vê um log normal assim, sem a basezinha, tu sabe que é 10. E o LN é o log do E, da base E. Muito bem. Ó, aqui eu acho legal pra. Né, eu já tô com a minha voz quase perdendo por causa da minha dor na garganta de ontem ainda. Que tal você tentar fazer a 20 aqui? Olha só. Pede para encontrar a função inversa, né? Tu já sabe, isolar o x. Aqui o y está isolado, né? G de x é a mesma coisa que y. Isole o x para encontrar a função inversa. O domínio são os valores que você pode jogar em x, então tu vai ter que se ligar que aqui tem uma raiz, raiz não aceita número negativo, e o ln não aceita número negativo também, não aceita nem zero nem negativo. E a imagem são os valores que você pode receber como resposta. Claro, tudo isso da função inversa, tá? Então primeiro acha a inversa e depois faz essas coisas que eu acabei de falar. Eu vou no banheiro rapidinho que eu tô meio ruim, só um segundo. Então,
Voltei. E aí, conseguiu achar a função inversa? Acho que não sei. Bem, você tinha que isolar o x e o x Uhum. estava dentro do exponencial. Do log, desculpa, do log. E como é que você faz isso, então? Como é que você tira o x ali de dentro do ln, você sabe? Uhum. Ai, ai, ai. Falei pra você que, bem, sei lá, né? Vai que tu não lembra as propriedades da ln, né? De log. Deixa eu fazer aqui. Isso é importantíssimo. Então, vamos isolar o g, vamos isolar o x, né? Então, primeiro eu vou chamar de y aqui. E a gente quer tirar o x daqui. Só que tem o ln, ele tá dentro do ln e tá dentro da raiz. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar ele de dentro do ln. O ln tem que sumir. E quando a gente. Como a gente faz para sumir com determinadas funções? Por exemplo, quando a gente está com x quadrado igual a 4, por exemplo, a gente aplica a raiz quadrada dos dois lados para que cancele, não é mesmo? Uhum. Por quê? Porque a raiz é o inverso do quadrado. Quando a gente tem raiz dos dois lados, a gente eleva ao quadrado dos dois lados porque elas são inversas. Então, sempre que a gente tem uma função a gente quer assumir com ela, a gente tem que pôr a inversa. Qual que é a inversa do ln? Eu acabei de falar, é a exponencial, certo? E eu falei também que o ln é um logaritmo de base e. Então significa que eu tenho que elevar e dos dois lados. Da mesma forma que se tivesse, por exemplo, sei lá, log de x igual a 2. O que eu faço aqui para encontrar qual é o valor do x? Eu elevo a base desse log dos dois lados, que é 10. Daí o log corta, vai ficar x igual a 10 elevado a 2. Né? É aquela velha regra do log lá, né? Acho que tu lembra que log de A, B igual a C, então A elevado a C igual a B. Aquela propriedade básica lá do log. Por quê? Porque o exponencial é o inverso do logaritmo. Não lembrar disso, a gente pode fazer uma revisão, mas como a gente tem que ver tudo cálculo, né, Maria? Talvez fosse bom tu mesma fazer a revisão sozinha. Tipo, vai lá no livro de matemática que tu tem, não sei se tu tem, posso te mandar um PDF. E daí rever essas propriedades de logaritmo e de exponencial, tá bom? Uhum. Então tá bom, porque senão a gente vai digredir muito aqui na aula de cálculo. Beleza, então o que vai acontecer aqui, tal qual aconteceu agora há pouco, vai cortar esses caras. Vai ficar e elevado a y igual a raiz de 2 menos 2x. Tu não conseguiu chegar nisso, né? Não. Não. Bem, agora tem uma raiz, então como eu te falei agora há pouco, quando a gente tem raiz, a gente tem que jogar o inverso dela, que é o quadrado. Muito bem, então aqui vai cortar, né? Simplesmente corta, corta. Vai sobrar só o que está dentro. E agora aqui, o que acontece? Tem uma propriedade de potência, que fala o seguinte: potência de potência multiplica essas potências. Então, como eu tenho uma potência y aqui de uma outra potência 2, isso aqui vai ficar simplesmente 2y. Agora eu posso isolar o x de um jeito mais simples possível aqui. Vai ficar 2 menos n 2y dividido por 2. Pronto, encontrei a função inversa. Tá aí. Essa função é o inverso dessa aqui. Muito bem, eu fiz isso para ti. Note que eu tive que usar propriedades aqui de logaritmo e essa ideia de que você pode, né, cancelar as funções. Você pega a inversa e aplica dos dois lados. Agora, você tem que fazer o resto. E o resto era encontrar o domínio e a imagem dessa função aqui. Lembre-se, domínios são os valores que você pode jogar no parâmetro independente. Normalmente o parâmetro independente é o x, mas agora é o y. Então, quais valores você pode jogar no y? Tem limitação? Não tem? Sei lá. Quais valores você pode receber do x? Mediante os valores todos que tu pode jogar aqui, quais que você pode receber do x? Então, dá uma pensada aí primeiro do domínio, que é mais fácil. Chegar em alguma conclusão, me fala.
Tem que ser negativo? Se tem que ser negativo? Então, você está me dizendo que o domínio são só os valores negativos? E 1. Bem, novamente, né, vamos deixar claro o que é domínio. Domínio são os valores que eu posso jogar na função. Aí eu olho para onde tem variável para eu poder jogar, que é só aqui. E penso, tem algum número que eu não possa jogar no y? Algum número negativo, positivo, zero? Não, cara, posso jogar qualquer número no y. Não tem problema nenhum. Eu teria um problema, por exemplo, se ele estivesse dentro de uma raiz, dentro de um ln, ou se ele estivesse aqui na parte de baixo. Porque na parte de baixo não pode ser zero, né? Mas como ele está na parte de cima e no exponencial, tu pode jogar qualquer valor. Lembre-se do gráfico do exponencial. É assim. Então ele vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Então ele aceita todos os valores de x. Então o domínio é todos os reais, tá? Todos. Não tem nenhum valor que tu não possa jogar. Beleza. Agora, quais valores você pode receber como imagem? Ou seja, quais valores você vai receber dessa função? Vai ter alguma coisa que o x não poderá ser? Bem, vai estar associado com o domínio. Porque tudo bem, eu posso jogar qualquer valor que eu queira aqui no y. Mas, esse cara aqui, tem uma limitação da imagem dele? Ele vai poder ser só uma coisa? Tipo, vai sair só valor positivo, só negativo daí? Né? Uma coisa que nos ajuda a fazer essa análise, hoje eu falei, hein? Hoje que eu precisava economizar minha voz, é o gráfico, olha só. Deixa eu trazer o gráfico aqui. Esse é o gráfico do exponencial. E esse exponencial preto aqui que é o nosso caso. Porque o exponencial preto é para bases maiores que 1. E o E é um número maior que 1. Esse E é a mesma coisa que 2,71, tá? É um número 2,71. É tipo π, uma letra que significa um número. Então, a gente nota que numa situação como essa, o exponencial ele só é valores positivos. Não tem como sair um valor negativo de um exponencial. Note que ele tangencia o zero e vai para o mais infinito de y. Ele nunca vem para a parte negativa. Ou seja, o que eu quero concluir com isso? Que esse cara aqui, ele é sempre positivo. Ele é zero ou mais que zero. Tudo bem? Uhum. Certo. Então, se ele é zero ou mais que zero, quais os valores de x que eu posso ter? Veja, o limite inferior desse cara aqui é zero. Lá no menos infinito ele é zero, vamos dizer assim. E o superior dele é infinito. Só que como tem um sinal de menos aqui, tu tem que tomar cuidado, né? Porque se ele vai de zero até o infinito, o sinal aqui vai trocar tudo. Fazer ele, essa parte aqui, de zero a menos infinito. Tá bom? Então, bem, eu infelizmente tenho que finalizar, tá? Que bom que deu para te dar aula hoje. Mas essa é a tua missão, tá bom? Você vai ter que encontrar qual que é a imagem dessa função, ou seja, quais que são os valores possíveis para x, levando em conta que uma exponencial tem como característica ser apenas positiva. Limite inferior, zero. Limite superior, mais infinito. Como é que isso vai afetar os possíveis valores dessa função como um todo? Tá bom? Tá bom, essa é a tua missão. Eu quero essa aqui é bem mais fácil que a outra. A que eu te deixei ontem. Quero essa resposta para nossa aula de quinta, tá? Tá bom. Valeu, Maria. Até Tchau, tchau. quinta. Tchau, tchau.